Segundo Crônicas, capítulo de número 11. Aleluia, aleluia. Ontem essa leitura me chamou a atenção e eu fiquei a pensar nele hoje, pensando algumas coisas, lendo algumas coisas, e eu quero compartilhar algo com todos vocês. Por favor, segundo Crônicas, capítulo de número 11. Antes de dizer quais versículos nós vamos ler, eu quero trazer-lhes a informação sobre o reinado, o contexto histórico que se passa aqui. A expressão do livro de Crônicas é contar a história cronológica dos reis. E falando em rei, o reinado em Israel, ou a monarquia em Israel, dá-se início com Saul. Saul é escolhido entre o povo para governar em Israel. E ele governa as 12 tribos, direciona o povo. Só que Saul perde a graça, perde a direção, perde a coroa. E agora, quem vem no lugar de Saul? Davi, o homem eleito segundo o coração de Deus. Não a escolha do homem, mas a escolha divina. E Davi reinou em Israel e Judá, governando durante 40 anos todas essas províncias. Mas Davi morre, e agora seu filho, um dos seus filhos, por nome agora Salomão, assume o reinado. E ele governa estabelecendo um reinado de paz. Nas cidades que Salomão não conquistou, não fortaleceu, não estabeleceu seu domínio, ele estabeleceu uma relação onde essas pessoas pagavam impostos para que houvesse uma vida pacífica. E a vida de Salomão se encerra dizendo assim: nenhum israelita era escravo, todos eram livres, e todos os inimigos se tornaram sujeitos a Salomão. Olha que descrição linda. Salomão constrói o templo, Salomão estabelece o reinado, Jerusalém está em paz. Só que quando Salomão parte para a eternidade, seu filho, e o nome dele é Roboão, assume com 41 anos de idade para governar, dando sequência a um reinado estabelecido de paz. E quando Roboão assume o reinado, alguém vem conversar com ele, na verdade Jeroboão, vem conversar-lhe fazendo um único pedido: diminua os impostos. Nós estamos cansados de pagar tantos impostos, pagar duras cargas tributárias, diminua os impostos. Roboão, ao invés de buscar ouvir o conselho dos sábios, dos anciãos, vai ouvir o conselho dos jovens. E ouvindo o conselho dos jovens que cresceram com ele, ele toma uma atitude errada, e Jeroboão se revolta contra o seu próprio rei, causando uma divisão em Israel. Eu estou te dando um contexto histórico para você entender que Roboão está governando numa época em que Israel vai se dividir em duas partes, Reino do Norte e Reino do Sul. E agora que ele está governando o Reino do Sul, tendo como capital Jerusalém, ele estabelece um tempo de buscar o Senhor. Ele começa a andar no caminho de Deus. E o capítulo 11 vai dizer isso exatamente, quando no versículo de número 22 diz: Roboão fez com que Abias, versículo 23, desculpe, ele agiu sabiamente e dispersou todos os seus filhos por todas as regiões de Judá e Benjamim e todas as cidades fortificadas, deu provisões em fartura e também esposas. Está falando do governo estratégico que Roboão teve ao distribuir os seus filhos para governarem, para conduzirem o reinado de Israel. Desse modo, Roboão agora está servindo ao Senhor, servindo o povo. O versículo 17 explica melhor ainda quando diz: eles se fortaleceram no reino de Judá e fortaleceram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. E durante 3 anos eles caminharam no caminho do Senhor, no caminho de Davi e no caminho de Salomão. Dá para você perceber? Ele agora tem uma família grande, filhos, são 70 filhos, o cabra era macho, distribui os filhos para governar as cidades e tem um coração voltado para Deus. Qual é o resultado disso? Só vida, só vitória, só alegria. Uma família estabilizada, um coração voltado para Deus e uma cidade em paz. Só que esta paz vai ser o motivo da queda dele. Porque o capítulo 12, no versículo 1, começa dizendo assim: e sucedeu que quando Roboão havia estabelecido o seu reino e se fortalecido, ele abandonou a lei do Senhor e com ele acompanhou todo Israel. Eu quero que você preste essa atenção a essa expressão: quando ele se fortaleceu,
ele abandonou. Isso não parece muito estranho da realidade dos dias atuais. A pessoa vem a Cristo, chega todo quebrado, moído, desmantelado, ferido. Ele é alcançado pela graça, o perdão de Deus envolve o seu coração. Ele tem uma vida voltada para Deus. Deus restaura a sua família, Deus restaura a sua saúde, Deus restaura seu coração, Deus restaura tudo, e agora ele está em paz. Só que ao invés dele continuar no caminho do Senhor, isso lhe afastou dele. Isso o que, pastor? Esse tempo de paz. Porque o homem é tendencioso a buscar ao Senhor quando as coisas estão bem difíceis, e quando as coisas parecem estar tudo bem, eles negligenciam isso. E Roboão está fazendo o mesmo que muitos de nós fazemos. É por isso que a expressão bíblica diz isso: eles construíram palácios e se esqueceram de mim. Numa ideia de dizer que quando um homem se torna grande, esquece daquele que o fez grande. Quando o homem chega no lugar que queria, esquece daquele que o levou até o lugar que ele almejava ir. E Roboão, nos dias de vitória, de paz, de família estabilizada, de tudo tranquilo, ele se esqueceu do Senhor. Ele abandonou a lei do Senhor, e como consequência, quando um líder cai, os liderados vão juntos. Todo o território de Israel começa a abandonar o Senhor. E isso é tão terrível. Eu vou te dar um ensejo mais histórico para você entender. Ele começou a construir altares, e esses altares tinham sacerdotisas culturais. Essas sacerdotisas parece que entravam em transe e se tornavam prostitutas dentro do templo, levando as pessoas a buscarem a deuses que dariam fertilidade, deuses que fariam a terra produzir, que fariam uma mulher ser estéril, ser produtiva. E eles abandonaram o Criador para procurar deuses segundo suas próprias mentes. E Roboão se tornou assim. E é quando ele se torna assim que um profeta chamado Semaías se apresenta dizendo: você abandonou o Senhor, você se afastou do Senhor, pois eis que ele enviará o juízo sobre você. Eis que vem vindo aí um homem que trará juízo sobre você, e vocês colherão o fruto de ter abandonado o meu coração. Isso se passa no capítulo 12, quando o profeta diz isso no versículo de número 5. Veja o que diz: veio Semaías o profeta até Roboão e até os príncipes de Judá, e eles estavam reunidos em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, eu também vos abandonarei. Irmãos, essa expressão é muito forte. Deus está dizendo: vocês me deixaram, eu vos deixarei. E Deus deixou o povo no momento mais difícil deles. Qual momento era esse? Sisaque, rei do Egito, juntou uma grande cavalaria, juntou muitos homens e fortemente veio para pelejar contra Jerusalém, fortemente veio para invadir Jerusalém. E o Senhor deixou eles no momento em que eles mais precisavam. E me parece que numa hora dessa alguém diz assim: Senhor, por que o Senhor me deixou logo agora? Porque quando você deixa Deus no melhor momento, Ele te deixa no momento em que você mais precisará dEle. Quando você o abandona no seu melhor momento, você vai perceber isso somente no pior momento da sua vida. E é no pior momento que Roboão caiu em si e diz: eu deixei o Senhor, eu abandonei o Senhor, e agora estou sozinho. E o que ele faz? Qual é a atitude deles? Eles se humilham, eles se voltam para o Senhor, eles se inclinam. Veja o que diz o versículo 6: diante disto, ou seja, diante da pregação do profeta, os príncipes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. E quando o Senhor viu que eles se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías dizendo: eles se humilharam, portanto não os destruirei, mas concederei a eles algum socorro. Olha o que está acontecendo aqui. A humilhação do coração do homem mexeu com o coração de Deus. É por isso que Davi, quando o Senhor trouxe a ele a proposta, 3 anos de guerra, 3 anos de fome, ou 3 dias de peste, Davi diz: eu prefiro 3 dias de peste. Mas Davi, que loucura! Eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Porque a mão de Deus é pesada, mas Ele é misericordioso. E agora, quando Roboão viu que a coisa estava feia, ele se humilha e ele diz: Senhor, Tu és justo,
nós é que somos pecadores, o Senhor está correto, nós te abandonamos mesmo. E o coração humilde deles fez com que o Senhor viesse ao profeta e disse: volte lá e diga para eles, porque eles se humilharam perante mim, eu não os destruirei, eu enviarei algum socorro. E eu gostei dessa expressão, algum socorro. Por quê? Porque não todo. Por que o Senhor não o livrou totalmente? Porque Deus queria definitivamente dar uma lição a Roboão e a todo Jerusalém. Deus queria ensiná-los e disse: eu não permitirei com que vocês morram, eu enviarei algum socorro. E sabe qual é o socorro? Eles vão entrar aqui, eles vão tomar tudo, vão invadir tudo, só que vocês vão ficar vivos. E por que o Senhor vai fazer isso? Para que vocês aprendam isso que está escrito aqui, a diferença entre servir a mim e servir aos homens. Deu para você perceber? Eu deixarei vocês vivos para que vocês vejam a diferença entre os que servem a mim. Eu estou no versículo 8. Entre os que servem a mim e os que servem aos homens. É como se Deus estivesse dizendo: vocês precisarão entender o que significa servir a Deus e o que significa servir os homens. E agora Roboão vê a sua cidade sendo invadida, vê seu palácio sendo invadido, sua casa sendo invadida, tudo sendo invadido, e eles não tinham outra coisa a não ser se tornarem servos de Sisaque. Ficaram vivos, não morreram, mas perderam muita coisa. E nestas muitas coisas que perderam, olha o que ele perdeu. Versículos de número 10, versículo 9. Assim Sisaque, o rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou consigo os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo, e ele também levou os escudos de ouro que Salomão havia feito. Dá para você prestar atenção no que se passa no texto? O rei entrou, levou tudo que tinha na igreja, todas as peças de ouro que tinha no santuário que Salomão construiu, todas as peças de ouro que tinha no palácio, mas em especial ele levou 300 escudos de ouro que Salomão tinha feito. Para você melhor entender, esses escudos de ouro foram feitos quando a rainha de Sabá visitou Salomão. E quando a rainha chega lá e fica admirada, ela fica sem palavras, vendo tudo que está acontecendo. A Bíblia diz que ela deu ouro para Davi como nunca alguém deu. E esse ouro foi tão abundante que ele resolveu fazer escudos de ouro. E ele fez 500 escudos. 300 desses escudos pesavam 3,600 gramas, quase 4 quilos de ouro em cada escudo. Imagine isso multiplicado por 300. Era uma quantidade de ouro exorbitante, muito grande. E agora Salomão faz esses escudos e usa eles, não para ir para a guerra, usa eles não para ir para a batalha, usa eles todas as vezes que ia entrar na igreja. Todas as vezes que Salomão saía do templo, da casa dele, para ir para o templo, os soldados pegavam um escudo de ouro, embraçavam eles, e aquele reflexo do sol sobre o ouro criava uma atmosfera brilhante. E essa atmosfera era tão querida, tão bem vista, porque todos, ao verem isso, diziam: o rei está indo ao encontro do rei dos reis. Salomão passava entre os escudos brilhantes, e entre os escudos brilhantes a atmosfera era tão clara que todos ficavam já felizes com o brilho do ouro, com o brilho do sol, e sabendo que lá no templo ainda tinha um brilho maior, o brilho da glória de Deus. E quando o rei Sisaque entrou, ele levou os escudos, ele tirou os escudos. E o que Roboão fez? Versículo seguinte, no versículo 11 diz: e quando o rei, versículo 10, desculpe, e no lugar dos quais o rei Roboão fez escudos de bronze. Os escudos de Salomão eram de ouro, mas os escudos de Roboão eram de bronze. E eu quero começar a pregar exatamente agora, porque agora que os escudos foram roubados, que os escudos foram levados, Roboão não admitiu.
não aceitou ficar sem esses escudos, porque isso era algo que mexia com o ego dele, que afagava o eu do rei. E ele, não querendo transparecer perante os seus, ele manda fazer igualzinho, exatamente do mesmo jeito, 300 escudos. Só que ele não tinha mais ouro, então ele fez escudos de bronze. E esses escudos de bronze eram usados da mesma maneira. Toda vez que Roboão vai para o templo, eles pegavam os escudos de bronze, para dar uma falsa sensação para as pessoas: gente, continua tudo do mesmo jeito, porque o brilho do bronze poderia ofuscar um pouquinho, parecer um pouquinho. E quando eu li esse texto, algumas coisas eu perguntei para mim mesmo, que eu quero perguntar a você: ouro ou bronze? Quais são as coisas que você está a ter em suas mãos? E quando eu falo de ouro, você já sabe de algo de muito valor. Quando se fala de bronze, você já está falando de algo de pouco valor, porque onde tem o ouro, o bronze não vale nada. Então eu me dirijo a você e pergunto: as coisas que estão nas suas mãos são coisas que possuem preço ou possuem valor? As coisas pelas quais você se dedica são coisas que possuem preço ou que possuem valor? As coisas pelas quais você está a suar, lutar, são coisas que têm preço ou valor? E para melhor entender isso, eu posso usar o exemplo do que se passa lá no Novo Testamento, quando Jesus está na casa, sendo ali reunido com os discípulos no jantar, e uma mulher, Maria, entra dentro da casa, e ela traz um bálsamo de perfume muito raro. Qual o valor desse perfume? Um valor avaliado num salário mínimo de um ano. Então esse perfume tem um preço, é o preço de um salário mínimo anual. Se fosse hoje, aproximadamente 12 mil reais. E ela traz esse perfume que tem preço, mas ela derrama aos pés do Senhor, e ela se prostra diante do Senhor. E quando todo mundo começou a falar do preço do perfume, Jesus disse: deixem-a quieto, porque ao fazer isso ela me prepara para o meu sepultamento. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês estão vendo o preço, eu estou vendo o valor. Ela se curvou diante de mim, ela fez o que nenhum de vocês fizeram, ela buscou o que vocês não buscaram. Eles viram o preço, Jesus viu o valor. E é nesta mesma prerrogativa que nós precisamos encarar a realidade da nossa vida. Quando você constrói uma casa, isso tem preço, mas quando você forma uma família, isso tem muito mais do que preço, isso tem valor. Quando você adquire um patrimônio, isso tem preço, mas quando você constrói um lar, quando você forma uma família, isso é maior do que preço, isso é algo de valor, isso é algo bem maior. E aí eu me dirijo para perguntar a você: as coisas que você está a buscar têm preço ou tem valor? Sua fé tem preço ou tem valor? Estou te perguntando, sua fé tem preço ou tem valor? Sua vida de oração tem preço ou tem valor? A sua santidade tem preço ou tem valor? Sua comunhão com Deus tem preço ou tem valor? E o que eu percebo é que nós estamos buscando mais o que tem preço do que as coisas que têm. E sabe por quê? Porque nós somos muito preocupados com a aparência. Roboão fez os escudos de bronze porque ele não queria perder a aparência construída como um rei. Ele queria andar entre os escudos mesmo que eles não tivessem valor. Ele queria andar e todo mundo ver: o rei está indo ao encontro do rei dos reis. A preocupação que ele tinha era aparentar que estava tudo bem, que nada mudou, que levaram o ouro, que levaram as coisas, mas ele continua sendo rei, que tem os seus escudos, que tem os seus soldados, e entra lá. Queridos irmãos, a aparência é uma coisa tão forte que quando se fala de João Batista, ao invés de falar da pregação dele, se fala das vestes que ele usa, se fala da comida que ele come. As pessoas se lembram mais rapidamente da comida. Se eu te perguntar o que João Batista comia, até o menino vai dizer: gafanhoto e mel silvestre. Qual era a roupa que ele usava? Porque as pessoas se importam com a aparência. Por que Saul,
quando assume o reinado, quando ele aparece no capítulo 11 de 1 Samuel, se destaca a beleza dele. Diz a Bíblia que da cintura para cima, ninguém era tão belo quanto ele. Um homem de aparência. E a aparência é uma coisa tão forte que ela consegue enganar até um profeta. Porque quando Samuel entra na casa de Davi para escolher um rei, e ele entra na casa de Jessé, ele começa a olhar para os fortes, Eliabe, Abinadab, Samar, e ele começa a dizer: é esse, é esse, é esse. E foi preciso Deus dizer: eu não vejo como você vê. Você vê o que está diante dos seus olhos. Eu vejo o coração. Eu vejo as coisas como de fato elas são. A aparência engana os profetas. E as pessoas estão preocupadas com isso. E essa é a preocupação de Roboão. Eu vou perguntar a você novamente, porque eu fiz essa mensagem perguntando para mim: sua vida é de fato ou só de aparência? Muitas das vezes nós aparentamos uma piedade, uma santidade, fazemos questão de que todo mundo saiba que somos espirituais, somos de oração, somos de não faltar culto, somos isso, mas e aqui dentro? No nosso íntimo, nós somos de oração mesmo? Nós de fato estamos em comunhão com Deus? Às vezes a gente constrói um cristianismo de aparência. Sabe por que o cristianismo no Brasil é tão fraco? E porque 11 homens se sentam para julgar no banco dos réus a igreja, e os comentários serão esse: a igreja tem que estar fechada. Sabe por que as pessoas não dão valor ao cristianismo? Porque os cristãos fizeram do cristianismo algo que só tinha preço, não tinha valor, se preocupando mais com a aparência de que está tudo bem, já sou crente, amém, aleluia, mas não se importam com o que é real aqui dentro. A aparência de que todo mundo sabe que você já é crente, já tem uma Bíblia. Em vez de caminhar para a praça tal, eu caminho para a praça X. E as pessoas aparentemente olham para você e dizem: ali vai um crente, ali vai uma cristã. Mas de repente começa a estourar coisas podres que estão aqui dentro. Porque toda podridão um dia vaza, um dia estoura. Você pode esconder ela um tempo, uma outra hora ela vai sair. E você esconde coisas dentro de você, preocupado só com a aparência do vestido, do calçar, das coisas desse tipo, e se esquecendo da essência de uma vida com Deus que brota de um coração sincero, de uma vida transformada dentro de você. É por isso que nós estamos diante de uma realidade de se espantar com o padrasto que hoje está saindo numa foto bonita com o menino e 2 horas depois está matando ele. Estamos a se admirar de uma madrasta que amarra o filho no pé de uma caixa d'água, mas perante as pessoas da rua parece ser uma mulher tão boa que socorre as crianças e os favelados. É por isso que estamos boquiabertos quando de repente vemos um pastor, suas histórias estourarem, de um pedófilo, de um homem pornográfico, mas ele pregava tão bem, não passava escudos de bronze, não mais de ouro. E quando Roboão faz escudos de bronze para aparentar está tudo bem, a expressão do texto é exatamente o porquê, quando no versículo seguinte há de dizer isso. No lugar, versículo 10, no lugar dos quais o rei Roboão fez escudos de bronze, e lhes confiou nas mãos dos chefes da guarda, que guardava na entrada da casa do rei. Na versão atualizada diz: e no lugar destes substituiu por escudos de bronze. Sabe por que eu gostei dessa expressão na linguagem atualizada? Porque substituir não significa transformar. Substituir não significa mudar. Muita gente está substituindo coisas ao invés de buscar o renovo delas. Eu substituo ao invés de buscar consertar. Substituir o casamento não é a mesma coisa que consertar um casamento. Substituir sua fé não é a mesma coisa que consertar a sua fé. Eu cria que Jesus curava, mas agora não tenho mais a mesma fé.
Eu adoeci e Ele não me curou. E você substitui a sua fé no Deus que cura por medicações que às vezes geram muito mais complicações. Você substitui sua vida de oração usando um argumento: não, Deus já sabe das coisas antes de eu pedir. Então, em vez de consertar a sua pouca oração, você substitui por argumentos que não passam de falácias. Ao invés de caminhar para a presença de Deus com mais frequência, você substitui. Nós estamos substituindo o lugar de Deus por coisas, porque não temos a humildade de consertar o que está errado, não temos a humildade de transformar e de dizer: eu perdi o escudo de ouro, eu não sou mais o rei que entra pela porta do santuário e que brilha o sol e que causa todo esse efeito. Não sou mais, eu me errei, eu falhei e quero me consertar. Esse era o caminho, era isso que devia ser feito, era essa atitude que deveria ser encontrada em mim e em você. Mas nós estamos substituindo o que na verdade nós devíamos fazer era consertar. Substituir ou consertar é uma escolha que só depende de você, não depende de mim. Eu prestarei conta das minhas escolhas, como você prestará das suas. Você acha que esses escudos de bronze ficaram ali para sempre? Não, claro que não. Logo, logo eles quebraram. Logo, logo o óxido que é liberado do bronze causava substâncias tóxicas que podiam envenenar quem estava embaraçando. E quando se fala em embaraçar, eu caminho para a conclusão dessa mensagem dizendo que quando você vive de aparência, quando você vive um cristianismo sem valor, um cristianismo de preço, o resultado disso é morte para você. Porque todas as vezes que eu falo de escudo na Bíblia, eu me lembro de Efésios, e Efésios 6 diz: embraçando na armadura de Deus o escudo da fé. E por que eu estou usando esse texto no final da mensagem? Porque se o meu cristianismo é de aparência, se o meu cristianismo é de bronze, na hora em que eu mais precisar, ele não vai me defender. Sabe por que hoje muitos cristãos estão caindo diante de problemas, diante de adversidades? Porque o seu escudo da fé não é de ouro, é de bronze. Porque o escudo, a defesa que ele tem, não tem valor, só tinha preço. Porque a vida dele com Deus não era de fato, era sua pura aparência. E no dia mau, que você mais precisar, você vai ver: o que eu fiz? Eu podia ter sido um crente de oração, e agora que eu preciso orar, agora que eu mais estou precisando, não sei orar. O que eu fiz? Quantas vezes eu podia ir para a igreja e não fui, e agora que eu quero ir, não posso. O que eu fiz? Quantas vezes eu estava sentado na igreja, minha cabeça longe, e agora que eu estou em guerra, eu queria pelo menos ouvir uma mensagem, e não há mais quem pregue para mim. Filho, está na hora de você decidir substituir ou consertar, porque se você não fizer isso hoje, amanhã você vai descobrir a duras penas o quanto o preço disso é alto. Vai chegar um tempo que você vai procurar um pastor para pregar, que você vai procurar uma mensagem para ouvir, que você vai procurar um lugar tranquilo para orar, e o teu dia será tão mau que não haverá quem esteja perto, não haverá esse lugar. Será aquele dia só você e seus dilemas. E nessa hora, o que vai fazer a diferença era como você era, de bronze ou de ouro. Fique de pé, por favor. De bronze ou de ouro? De bronze ou de ouro? Vou lhe dar um conselho: não troque o ouro pelo bronze.